Você já pode pegar sua Bíblia, por favor. Amém? Todos estão com sua Bíblia aí pronta? Você já vai deixar comigo preparado aí Gênesis 17. Lembrando que hoje, como é culto de Santa Ceia, todo mundo vai estar aqui hoje, amém? Até as crianças, os professores. Se algum pai ou alguma mãe precisar de emergência lá na salinha, você pode ir, tá bom? Mas lembrando que assim que acalmar, retorne para cá, por favor. Não é para você ficar lá 24 horas. Todos acharam? Amém? Meus irmãos, se vocês escutarem algum barulhinho de criança, não olhe para trás, continue olhando para mim, amém? Eles também fazem parte do curso. Todos? Deixa a tua Bíblia preparada aí. Meus irmãos amados, nós estamos aqui numa jornada, tá? Importante. E eu tenho conversado com vocês sobre o quanto é primordial esse assunto, tá bom? O quanto é necessário que todos vocês entendam esse assunto. Por quê? O não entendimento desse assunto vai fazer você ler a Bíblia de forma errada, tirar conclusões erradas e falar sobre a Bíblia de forma errada, tá bom? Eu quero que vocês agora comigo, de novo, entendam tudo aquilo que eu disse. Eu tenho conversado com vocês, seja aqui no altar, ou seja no curso de membresia, sobre o nosso posicionamento como igreja. Nós somos aliancistas, tá? Nós somos adeptos da teologia do pacto, ou teologia pactual. Por que isso é importante? Qualquer pessoa que você lê, qualquer pregador que você escuta, sempre por trás do que ele ensina, do que ele fala, existe uma forma de interpretar a Bíblia. Ninguém está neutro. Não existe ninguém neutro. Qualquer pregador que pregue alguma coisa, ele formou a opinião dele a partir de outras pessoas que ensinaram ele. Biblicamente, não existe ninguém que aprendeu a Bíblia sozinho lendo. Não existe isso. Amém? Existem parcelas da Bíblia que você pode compreender só, mas no projeto de Deus, ele usa dons dos outros irmãos para que você possa chegar à sua compreensão bíblica. Então, sempre teve algum pregador, algum irmão que pregou, algum irmão que conversou, alguma coisa que você assistiu, alguma coisa que você ouviu, que está influenciando a tua forma de interpretar a Bíblia. Não existe alguém neutro. Isso é muito importante lembrar. Você que bate no peito e diz, eu aprendi sozinho, você está mentindo. Isso não é verdade. Você lendo a sua Bíblia, você orando, você chega a conclusões específicas, mas ela nunca é sozinha, ela nunca é. E muitas das vezes, quando você vai ler a Bíblia, você interpreta ela a partir da ótica do que você absorveu do mundo também. Por exemplo, geralmente alguém que gosta de parte empresarial lê a Bíblia e só enxerga a parte empresarial. Pessoas que querem muito dinheiro olham para a Bíblia e só enxergam bênção. Pessoas que querem saúde física olham para a Bíblia, na maioria das vezes, enxergam curas. Sempre você vai estar influenciado por algo que você está vivendo no momento, algo que você está sofrendo ou passando no momento. Você olha para a Bíblia e você arranca da Bíblia aquilo que é mais cômodo para o teu momento. Isso é um fato. Ou assuntos que você tem um gosto particular. Então, as pessoas consomem seu tempo estudando coisas que elas gostam de comentar e de falar. Então, é muito importante esse assunto, porque ele é a nossa forma de interpretar a Bíblia. Como é que eu entendo a Bíblia? E vou bater na tecla mais uma vez. Você que é um membro da igreja, você que faz parte dessa igreja, você precisa respeitar o que nós estamos ensinando. Você precisa estudar o que nós estamos estudando. E eu deixo isso bem claro para vocês.
O curso de membresia ele serve justamente para isso, para você decidir se vai prosseguir com a gente ou não. Vocês estão entendendo? Porque vocês vieram de igreja que toda vez que subia alguém para pregar, pregava uma coisa diferente do outro. Então nós não acreditamos nessa ideia, cada um vai ter sua linha teológica, não vai funcionar aqui na Frônesis. Existem assuntos teológicos que nós podemos ter divergências específicas, existem os assuntos secundários, mas o assunto principal não pode haver divergência. Por isso existem várias igrejas que têm suas teologias para você poder ir lá na teologia que você achar a melhor. Mas é muito importante, eu conto muito com vocês, aqueles irmãos que durante a semana passada eu conversei sobre ariancismo, ordem da salvação, bem-aventurança, aqueles irmãos que, apesar do nervosismo de estar de frente comigo, perguntando sobre Bíblia, conseguiram me responder de forma correta. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, por terem entendido um pouco da nossa teologia e aquilo que vocês não sabem, se dedicar cada vez mais. Eu tenho ensinado para vocês, de forma específica e resumida aqui na introdução dessa pregação, que você precisa entender de forma definitiva, olhem para mim, por favor, de forma definitiva, que no Antigo Testamento nós já observamos a graça de Deus salvando o ser humano. Gênesis 3,15, nós conseguimos entender, ele 14,15, nós conseguimos perceber Deus, de forma soberana, prometendo Cristo e logo em seguida Deus tratando com graça Adão e Eva. A graça começa nesse texto. O que nós queremos combater? Deus é o Deus gracioso no Novo Testamento e no Antigo Testamento ele é um Deus que salva pela lei. O homem tinha que ser obediente para ser salvo. Isso nunca existiu. A não ser no Éden, antes da queda de Adão e Eva. Eu tenho me esforçado para ensinar para vocês que toda a narrativa do Antigo Testamento, cada história, cada personagem, não é para você ler e tentar encontrar uma bênção particular para você. Todos os personagens, cada história, cada fato acontecendo no mundo naquela época, é Deus revelando para a humanidade quem Ele é, quem Cristo é, como Ele vai nos salvar e o quanto nós somos corruptos. Tenho me esforçado para mostrar para vocês que Adão e Eva são pecadores, Noé é pecador, Abraão é pecador, Moisés é pecador, Davi é pecador, mas a graça de Deus alcançou eles. Deus decidiu salvar homens e mulheres. Isso é muito importante. Então, a partir do momento que eu começo a ler o Antigo Testamento, eu preciso encontrar o que Deus quer revelar sobre Cristo. Isso é muito importante. Então, eu como pastor, a Igreja Frônesis, não adianta você vir conversar comigo sobre assuntos teológicos quando você não se importa com o que Deus se importou. Deus criou um plano para revelar sua soberana graça. E é sobre isso que nós precisamos conversar diariamente. Vocês estão me entendendo? Eu mostrei para vocês algumas nomenclaturas importantes que nas nossas conversas vão existir, que é o pacto de obras ou aliança de obras, que é o primeiro acordo que Deus tem com Adão e Eva, que eles deveriam obedecer, não comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, deveriam cuidar da terra e multiplicar. Na desobediência disso, eles teriam consequências. A história conta que eles desobedeceram e a partir desse momento o pecado entra na vida do ser humano em 4 áreas. A partir desse momento, a gente sempre falou isso muito aqui na Frônesis. Inimizade com Deus, agora o homem ele não consegue ter comunhão com Deus, ele se esconde de Deus. Inimizade consigo mesmo, a gente sempre esquece porque nós fomos criados e gerados por Deus. A gente faz coisas absurdas com o nosso corpo, com a nossa mente, com nossos sentimentos. A gente aceita coisas absurdas. Nós estamos em inimizade com o próximo. A gente sempre vai querer culpar as pessoas. Isso é fruto do nosso pecado. Nunca é nossa culpa, sempre é culpa dos outros. E a gente vai destruir a natureza, a inimizade com a natureza. E para a honra e glória de Deus, Deus criou um plano para resolver essas inimizades.
Que plano é esse? Esse plano está sendo revelado nas páginas do Antigo Testamento. Primeira vez que ele revela esse plano, na hora que Adão e Eva pecam, ele olha e vai dar a sentença para a serpente, para Adão e para Eva. E naquele cenário onde estão os três, após ele dar a sentença, no momento que ele está dando a sentença para a cobra, para a personificação do diabo, a sentença do diabo é Cristo. Ele fala: eu mandarei um descendente da mulher que vai esmagar a tua cabeça e você vai ferir o calcanhar desse descendente. Coisa que se cumpre na cruz de Cristo, onde ele é ferido, morto, mas não vencido. Então ele esmaga a cabeça da serpente. Logo em seguida, Adão e Eva recebem a punição devida, são expulsos do Éden. Adão vai ter que trabalhar e sentir agora o suor de poder ter que lutar pelo sustento da terra. A mulher agora vai dar luz ao filho com dores. O desejo dela agora vai ser contra o marido dela. Agora eles vão morrer. Esse corpo que eles habitam agora, ele vai sofrer doenças, ele vai ter um fim. Mas logo em seguida disso, como a gente tem ensinado aqui, eles estavam nus, com vergonha, Deus cobre ele com uma pele de animal. A primeira prefiguração de um sacrifício substitutivo, aonde Deus vai usar outra pessoa para cobrir nossa vergonha, realizado também em Cristo no Novo Testamento. Deus já começa a revelar seu plano. Não tem a ver com você, não tem a ver com uma bênção material, tem a ver com a gloriosa e soberana graça do Senhor Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a honra é sempre ao Senhor. Nós andamos para Noé, Deus revela um pouco mais em Noé. O povo está tão pervertido, tão pecador, e de novo a página do Antigo Testamento revela a tua e a minha corrupção. Homens e mulheres estão se corrompendo, Deus vai punir o pecado do ser humano, manda um dilúvio, só que nesse dilúvio Deus salva uma família. A segunda menção de graça no texto bíblico. Só que nós temos uma menção diferente nesse texto. Nós temos a primeira menção de justificação. Deus trata com graça alguém que não merecia. A família de Noé é salva, prefigurando ou apontando primeiro para um Deus que não mente. Se Deus falou que iria nascer o descendente da mulher na terra, se ele matasse toda a humanidade, ele estaria mentindo. Ele preserva uma família para que a promessa seja cumprida. Nós vemos a ideia ali de uma família na arca escapando da ira de Deus. O que significa isso, se não a gente como igreja? Que hoje não estamos mais sobre a ira de Deus, vivendo em um mundo que a ira de Deus tem se revelado. Paulo fala em Romanos capítulo 1, do céu se revela a ira de Deus. Como? Quando Deus fala para o ser humano, faz o que você quer. A gente pensa que a ira de Deus é ele jogar um raio na tua cabeça. Mas a ira de Deus se manifesta na tua vida quando você está errando e nada te acontece. Ué, eu estou fazendo tudo errado e eu estou sendo abençoado? Minha vida está boa? Parabéns, seja bem-vindo à ira do Senhor. Você vai comandar a sua vida, vai parecer que está dando tudo certo e cada vez você vai se afastar do Criador. Cada vez você vai achar que é com a força do seu braço, que é você que está fazendo. Um dos sinais da ira do Senhor é ele deixar o homem abandonado às suas próprias paixões. No universo onde a ira de Deus está se derramando, nós estamos sendo guardados na presença do Senhor. E ao invés dele deixar a gente pecar em paz, ele tem nos corrigido diariamente para que a gente não peque em paz. A disciplina do Senhor é a nossa arca de Noé. Que em meio à ira que o mundo está mergulhado, Deus nos preserva. Não porque nós merecemos, mas porque a graça do Senhor tem nos alcançado. Só que até aí eu disse para vocês que isso tudo é um enigma. Não está claro, gente, é difícil entender. Qual é a teologia que eles têm nessa época? Vai nascer o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente.
e vai resolver o problema que Adão e Eva passou. O que a Noé tem de teologia? Que Deus ia preservar ele mesmo, ele sem merecer. Mas a teologia da mulher, descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. É só isso que eles têm. E era nisso que eles acreditavam. Olha qual é a diferença, né, da gente para eles. O pouquinho que eles tinham era o pouquinho que eles se agarravam. O muito que a gente tem é o que a gente não se interessa em se agarrar. E então eu entrei no assunto de Abraão, a aliança de Abraão. Eu disse para vocês que agora é o primeiro momento na Bíblia que Deus vai começar a formatar como seria a forma que ele iria nos salvar. De forma clara. Então, todos vocês estão me escutando aqui, na história de Abraão, a gente consegue entender o que Deus planejou. É o primeiro momento que a gente percebe qual seria o método de Deus nos salvar. E eu falei para vocês, Abraão não é uma história para ser lida como a teologia da prosperidade. Lê, Abraão, eu vou te abençoar. Aí o evangélico lê a Bíblia e fala, você igual a Abraão, fazer uma aliança com Deus, para que Deus me abençoe e me prospere como Abraão. E eu disse para vocês domingo passado e domingo retrasado, não existe um lugar na Bíblia que um homem tomou a iniciativa de ter uma aliança com Deus. Todos os momentos que o homem fez uma aliança com Deus, Deus tocou no ambiente, Deus tocou na situação, Deus se mostrou ao homem, porque só quem pode fazer uma aliança com Deus é o homem ou a mulher que Deus foi até ele. E eu mostrei para vocês que Deus aparece para Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão, Abraão mostra o quanto é pecador mentindo, mesmo após ter um encontro com Deus. E Deus mostra para Abraão que faria uma aliança com ele, não por causa da fé dele, não por causa da obediência dele, mas por causa da graciosa e soberana graça do Senhor. E eu cheguei a algumas conclusões com vocês aqui. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós não podemos afirmar que nós aceitamos a Deus. Nós não podemos afirmar que nós temos algum mérito em relação a Deus. Foi Ele que nos alcançou, foi Ele que nos deu sua graça, e se a gente conseguiu crer, Ele arquitetou tudo fora e dentro da gente. E aí eu chamei a atenção de vocês, porque infelizmente uma pregação como essa, isso que eu estou falando, pode estar causando sono em vocês, pode estar dando vontade de estar assistindo alguma coisa ou estar em algum lugar. Só que eu preciso deixar claro para vocês, isso é o evangelho. Se você não se interessa por isso, desculpa, eu acho que você não creu. Esse é o assunto mais importante da nossa vida. Seres caídos e pecadores receberam a graça de um Deus poderoso e inacessível. E se fez acessível. É essa pregação que tem feito pessoas revelarem seus maiores pecados. Primeiro pecado de um crente, falta de interesse. Indiferença. Ah, que assunto chato. Isso não é a conduta de quem creu. Isso não é a conduta de quem se esforça, entendendo que não pode aceitar seus pecados. E eu prossegui mostrando para vocês que a primeira coisa que Deus falou para Abraão foi: eu vou abençoar, no capítulo 12, todas as famílias da terra por meio de você, Abraão. O que significa isso? O que Deus quis ensinar? Nós vamos fazer uma trilha agora relembrando o 12, o 15 e vamos entrar no 17. Segura a sua Bíblia no 17 aí, amém? Eu quero só te lembrar algumas coisas.
Em Gênesis 12, Deus usa um método particular. Repete comigo, Abraão. De novo, Abraão é um método particular, individual. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque algumas pessoas, de forma equivocada, quando vem o relacionamento de Abraão e Deus, elas acham que Deus estava se relacionando com Abraão por causa dele mesmo. Por causa do próprio Abraão. O objetivo de Deus escolher Abraão, olha bem para mim, gente, não foi por causa do Abraão. Foi por causa do propósito universal que Deus queria aplicar no mundo. Ele usa alguém de forma individual, particular, específica, para alcançar e iniciar o seu grande plano. O que Deus prometeu para Adão e Eva? Preste atenção. Eu vou mandar um descendente que vai nascer da tua descendência, que vai esmagar a cabeça da serpente. Para que um descendente nascesse, ele precisa de quê? Primeiro, um lugar a pertencer. Correto? Um lugar para nascer. Uma etnia. Uma família. Correto? Primeira coisa que Deus providenciou em Noé. Não vou matar todos os seres humanos. Vou preservar uma família. Segunda coisa que ele providenciou em Abraão. Abraão, você vai ser a pessoa que eu vou fazer nascer o país, a nação e o povo que o Messias vai se tornar ser humano. Vocês estão entendendo? Ele escolhe Abraão por quê? Porque Abraão era um método particular, individual, para que ele pudesse mostrar para o mundo o seu plano. Poderia ser outra pessoa? Poderia. Poderia ser outro povo? Poderia. Mas ele escolheu Abraão. Qual era o objetivo dele? O primeiro objetivo era, Abraão, você vai ter um filho. Esse filho vai gerar outro filho, que vai gerar outro filho. Daqui a pouco é uma nação. Daqui a pouco essa nação vai se constituir um país e vai nascer Messias nesse país específico. Vocês estão entendendo? O objetivo da aproximação de Deus a Abraão é porque Deus não apenas escreveu a história, mas Deus viveu nela através de Jesus Cristo. Tudo isso, gente, está apontando para um propósito, a redenção. Uma coisa que é um pouco triste, terra prometida, Canaã. Senhor, eu quero minha terra prometida, minha casa, né? O meu carro, Hebreus não usa assim. Hebreus vai dizer que a terra prometida, por exemplo, na verdade não é a terra. A Canaã é só um exemplo do que Deus vai fazer com o seu povo um dia. Levar para um lugar que, parecido com a Canaã daquela época, mana leite e mel, você pode plantar, tem um ótimo sistema de irrigação, tem ótimas frutas, ótimos pastos. Era um lugar que representava descanso, fartura, alegria. Só que para eles entrarem nessa terra, eles precisaram passar um tempo de tormento e peregrinação, de lutas. Hebreus vai mostrar que é justamente a gente aqui nessa terra lutando contra o pecado. A gente sente dores, tristezas, mas chegará um dia que nós estaremos na nossa cidade celestial. Qual é o objetivo de Deus? Deus tocou na história para que, de forma didática, ele mostrasse para o povo o plano dele, quem ele é, quem Cristo é, quem o ser humano é e o que ele faria no seu plano. Vocês estão me entendendo? Se eu olho para a Bíblia, meus irmãos, prestem atenção, se eu olho para a Bíblia, no meu egoísmo, na teologia da prosperidade, que quer sempre de Deus, algo de forma interesseira, eu tiro do texto a maravilhosa graça do Senhor. E desculpa decepcionar você, interesseiro. A nossa mente não pode estar nessa terra. Não pode estar nessa terra. Então a primeira coisa que ele mostra para Abraão, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra, através da tua família. Percebam, Deus nunca falou que era específico por causa dele.
Deus não deu um filho para Abraão, gente, porque Abraão orou muito para que a esposa não seja estéril. Não foi isso, gente. Deus deu um filho a Abraão porque através desse filho de Abraão nasce uma nova descendência, nasce mais pessoas. E Cristo, como homem, nasceria nessa genealogia que é ligado a Adão e Eva. Nós não podemos chegar aqui no altar e começar a ficar falando, ora que Deus vai te dar um filho. E eu não estou falando que Deus não faz milagres. Eu estou falando que o texto não é para isso. Eu não posso falar de milagre sem que antes eu fale sobre o plano de salvação. Eu primeiro preciso mostrar que Deus está revelando o plano de salvação e a consequência disso é que Deus é um Deus que pode operar milagres. Que Deus é um Deus que pode curar. Mas não sem o evangelho sendo pregado. Eu mostrei para vocês que Deus sempre prometeu uma bênção universal, no sentido de eu tenho um plano para alcançar o mundo. Abraão, e esse plano para alcançar o mundo vai passar por você. A tua família vai ser a primeira família do meu plano. Através de vocês eu vou começar a mostrar de fato, de forma visível, a ponto de se entender qual é meu plano. E eu quero deixar um fundamento aqui muito importante. Repete comigo, família. Família. Deus falou com Abraão a respeito de família. E hoje, a nossa fé que nós pregamos, ela sempre é individual. Vocês já perceberam isso? A minha salvação, já perceberam isso? A minha vida com Deus, o meu ministério. Já perceberam isso? Cada vez a nossa teologia caminha para isso. A vida que eu tenho com Deus, sempre isso, sempre isso, sempre isso. E o que eu vou falar aqui para vocês, meus irmãos, a partir disso, é muito difícil para a gente que vem de igreja pentecostal. Quando a gente começa a ser reformado e se torna aliancista, não é algo fácil, tá, gente? Não é algo fácil para mim. Vocês estão entendendo? Não é algo fácil. Quando você começa a perceber que tudo que você passou 10, 15, 20 anos aprendendo, praticando, não era bem aquilo. Não é fácil desconstruir uma cultura para construir outra. Não é fácil. Se a gente não cooperar, a gente vai ser o maior inimigo para essa cultura ser construída. Quem você escuta, o que você lê, o que você participa. Se você não cooperar, o teu coração vai estar cheio de teologia de prosperidade, cheio desse evangelho de barganha e de querer sempre algo em troca. Eu sou o centro das atenções, Deus quer me usar. Se Deus não me usa, eu estou chateado. Se Deus não me deu um talento, eu estou chateado. Se não me chamaram para fazer algo, eu estou chateado. Se não falarem comigo, eu estou chateado. Quando um cristão aliancista está pensando assim, dane-se tudo isso, Deus fez uma aliança comigo e me salvou. Eu posso não ter nada disso. Eu posso estar na maior dificuldade da minha vida. Eu posso estar passando pelo maior deserto da minha vida. Isso não é maior do que a graça de Deus ter me alcançado. E sim, meus irmãos, é difícil saltar de alegria e se emocionar com isso diante do nosso pecado, da nossa ótica extremamente consumista e de barganha. Porque se eu chamo você, falo assim, olha, amanhã, para quem gosta de pregar, amanhã eu vou te dar uma oportunidade para pregar, você vai jejuar, você vai orar, você vai se dedicar como você nunca se dedicou. Mas um cristão aliancista, ele não vai pensar assim. O motivo dele estar sentado nessa cadeira e dele estar aqui não é barganha, não é interesse, não é vida feliz, não é dinheiro, é salvação. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. Ter dinheiro, querer ter saúde, querer ter uma família boa, um casamento bom, um emprego bom. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Querer ser usado por Deus, querer ter uma oportunidade na igreja para usar o seu dom, eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que esse não é o motivo por que nós estamos aqui. O motivo que nós estamos aqui é a salvação.
Então, quando um cristão não tem nada disso, ele se mantém firme. Ele se mantém animado. Hoje a pessoa, o cristão, se o irmão chatear ele se desanima. Se ele não for observado, ele se desanima. Se ele passar por uma luta, ele se desanima. Esses somos nós. Se a gente receber um não, a gente se desanima. Mas isso nunca foi o centro do Evangelho. O centro do Evangelho sempre foi a gloriosa e misericordiosa salvação e amor do Senhor Jesus. É como ficou muito famosa aquela frase do pregador dos famosos, que é: você é o centro do coração de Deus. Infelizmente, as pessoas acham isso. Você não nasceu para ser agradado, você nasceu para glorificar o Senhor. Ponto. Ou você vem aqui para glorificar o Senhor e adorá-lo, ou não venha. Parece um pouco duro, mas é isso. Enquanto a gente não entender isso, a gente sempre vai ficar falando, só serve para mim ser. Se for assim, quando eu tiver tal coisa, quando for tal coisa. É o tempo todo você falando isso. E diante disso, eu mostrei para vocês que Deus falou para Abraão: eu vou abençoar muitas famílias por você, através de você. Não era por causa de Abraão, não era por ele. Era um plano que iria alcançar muitas pessoas. Eu já tenho, pensa numa investigação. Vocês já viram aquela série de investigação? Imagina que a gente está numa investigação. Então, em Gênesis, o homem e a mulher caíram, mas Deus fez uma promessa meio enigmática. Nasceria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Você pode estar pensando de novo, pastor, está repetindo isso de novo. Eu vou repetir quantas vezes for necessário. Aí, logo em seguida, ele dá a punição do pecado, mas ele veste ele com pele de animais, cobrindo a vergonha que eles estavam sentindo. Aí, em Noé, ele mata metade da humanidade, salva uma família, porque ele não poderia mentir, que ele prometeu que mandaria uma pessoa que nasceria, estaria ligada à família de Adão e Eva. Ele preserva uma família no meio da ira de Deus, no mundo inteiro sendo derramada, uma família fica guardada. Ele preserva os animais, para que o ecossistema da natureza pudesse voltar ao normal. Por que ele salva os animais? Você sabe por que ele salva os animais? Para preservar o ecossistema da natureza, para que o homem pudesse se alimentar. Olha que coisa interessante. Ele preserva os animais. Mais um ponto na nossa investigação. Aí vem um terceiro ponto. Ele escolhe um homem de uma terra, um homem pagão, e fala: sai da tua terra, porque eu tenho uma promessa para te fazer. Eu vou te usar para que de você saia uma descendência que não se pode contar. A partir disso, esse homem era de idade, a sua mulher não podia ter filho, e Deus faz uma promessa e cumpre essa promessa. Aí eu falei para vocês algo interessante. O que eu quero que vocês entendam aqui hoje? A aliança com Abraão, ela não aconteceu na hora. Repete comigo, 3 etapas. 3 etapas. A primeira etapa da aliança com Abraão acontece no capítulo 12, quando ele promete algo. A segunda etapa da aliança com Abraão é quando Deus faz a aliança com ele, que eu li semana passada. Gênesis 15, Deus aparece a Abraão, depois dele estar desanimado. Deus tinha prometido para ele abençoar todas as famílias da terra, e Deus fazia um tempo que Deus não falava com ele. Ele acabou de vir de uma guerra, ele está um pouco com medo das pessoas voltarem, perseguirem ele para tentar uma vingança. Deus aparece para ele e fala assim: eu sou o teu escudo. E Deus reafirma toda a promessa de novo. E Abraão fala assim: eu creio, Senhor. E o texto diz que ele foi justificado naquele momento. Naquele momento, visivelmente, é como se ele tivesse se convertido. E aí eu falei sobre algo curioso para vocês. Deus falou para Abraão, pergunta para Deus assim: Deus, como é que eu vou saber que essa aliança vai acontecer, essas promessas vão acontecer? Como é que eu vou saber isso? Deus falou para ele: peraí, pega alguns animais, que eu vou fazer uma aliança contigo, ou um contrato. Olha que coisa interessante. Eu falei para vocês que ele pegou 2 animais, cortou no meio,
colocou uma parte do animal cortado no meio de um lado e de outro. O contrato da época não era por papel que você assinava. Os homens faziam contratos assim. Por que eles passavam no meio de dois animais cortados? Que era justamente para lembrar, se tu quebrar o contrato, teu final vai ser igual desses animais cortados. Hoje em dia, quando você quebra um contrato, você é processado. Naquele tempo, você perdia a cabeça. Eu acho que os homens eram mais fiéis aos contratos do que hoje em dia. Aí uma coisa curiosa aconteceu. Na hora que Abraão fosse fazer o contrato, ia ter um sistema lá. Se o Abraão fez um contrato ou uma aliança com Deus, qualquer coisa que ele fizesse errada, ele poderia estar quebrando o contrato com Deus. Só que nós lemos em Gênesis 15, que na hora que Abraão foi fazer, teria que passar ele no meio junto com Deus. Deus colocou um sono profundo, ele dormiu. Quando ele dorme, entra no meio dos cortes uma espécie de uma chama junto com uma tocha de fogo e passam pelos pedaços. O próprio Deus passou e fez o contrato com ele mesmo. A partir da ótica do Novo Testamento, nós entendemos que quem passou pelos animais partidos foi Deus e Jesus. Qual é o mistério de tudo isso? Deus já está mostrando na Bíblia que a salvação do ser humano não dependeria da obra do ser humano. Dependeria da obra de Deus mais uma pessoa, que nesse caso é Cristo. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Sabe o que significa isso? Deus que mostrar para Abraão assim, Abraão, eu não apenas vou cumprir o que eu te prometi, mas eu vou selar um contrato contigo, e nesse contrato eu não vou fazer contigo, porque tu é falho ser humano. Eu estou no capítulo 15, no capítulo 16, Abraão faz o filho em outra mulher. Aí você pode falar assim, nossa, que absurdo, mas para a época era algo legítimo perante a lei, mas era um pecado. Tu imagina se o compromisso fosse com Abraão, ele fazendo um filho na serva da mulher dele, nós não estaremos aqui para contar a história. Sabe o que Deus fez? Sabendo da corrupção do homem, do pecado do homem, como ele sabe do teu pecado, ele fez um compromisso entre ele e o filho, para que esse compromisso nunca fosse quebrado. Mas, pastor, que compromisso é esse? Deus iria alcançar todas as famílias da terra. Deus iria alcançar o universo inteiro com a sua salvação, com a sua aliança. Se Deus prometeu para Eva que mandaria o descendente da serpente, não seria que mandaria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, não seria Abraão que iria impedir isso. O que eu quero deixar claro para vocês aqui? Parece complexo, mas isso é o evangelho. Olha para mim, vocês aqui, por favor. Deus já está mostrando a forma que ele iria te salvar. Não depende de você. Não depende de você. Depende de Cristo. Só que nós temos uma coisa específica aqui. Olha que coisa interessante. Após ele fazer isso, e fazer uma aliança entre ele e Cristo, para beneficiar o próprio Abraão, nesse exato momento, Cristo foi o representante legal de Abraão. A mesma coisa que Deus fez ao nos salvar. Quem foi que morreu no nosso lugar? Jesus. Por meio de quem nós chegamos até a Deus? Ele fez ele usou esse mesmo método com Abraão. De uma forma mais enigmática, já mostrando o que aconteceria no futuro. Mas, pastor, por que ele não fez de forma mais clara? Por que Deus não deixou mais claro? Para a gente parece um pouco enigmático. Mas na época de Abraão, era comum fazer esses contratos. Abraão conseguiu entender o que Deus estava fazendo. Quando Abraão acorda, ele percebe que ele tem uma aliança com Deus que não vai ser quebrada, porque não depende dele. Vocês têm noção? Ele acorda e fala assim,
Deus firmou um contrato comigo que não depende da minha obediência. Nunca será quebrado esse contrato. Vocês acham que Jesus vai mentir? Vocês acham que Jesus vai quebrar o contrato? Vocês acham que ele é capaz? Não. Sabe o que significa isso? O contrato de salvação, o acordo de salvação, a aliança para salvar seres humanos foi feita com Cristo. Por isso que o reformado acredita que não se perde salvação. Eu não sou capaz de derrotar o que Cristo conseguiu fazer. Eu não sou capaz de atrapalhar os planos que desde a fundação do mundo Deus arquitetou. O que não? Achar que está se convertendo, vestir a roupa da religião e mostrar no futuro que ele não era aquilo que aparentava ser. Mas alguém que foi encontrado pela graça, alguém que foi encontrado por essa justificação, está sobre os méritos de Cristo e não sobre os seus. Se dependesse de você, você perderia. Talvez você perderia agora, sentado aqui, achando que não é interessante isso ou dormindo. Olha que coisa interessante. Mas não depende da gente. Não dependeu de Abraão. Abraão não é um herói de forma individual para você ficar admirando ele. Ele pode ser chamado de herói da fé, não por causa dele, por causa de Jesus, por causa do Pai. Tudo que Abraão conseguiu ser, fazer e obedecer foi por causa de Deus. Vocês estão entendendo? Aí agora vem a terceira etapa dessa mesma aliança. Porque você pode me perguntar assim, então já que Deus me salvou e eu não perco a salvação, eu vou fazer o que eu quiser, porque eu estou salvo, que é a grande crítica aos calvinistas e também a Paulo e Romanos. Agora eu vou para a terceira parte da aliança com Abraão. Deus chama Abraão, vocês vão ler comigo agora, e Deus pede que Abraão seja de uma forma, pede que Abraão tenha algumas responsabilidades. E por que isso? Porque nós não obedecemos para ser salvos. Nós obedecemos porque nós somos salvos. Se Deus te alcançou, a principal evidência de que você entendeu o Evangelho é obedecê-lo. Então não existe graça que te impulsione a pecar. A graça te leva a quebrantamento, constrangimento, pobreza de espírito, como diz lá em Mateus 5. A gente começa a ver o quanto precisa ser dependente de Deus. A gente fica tão fascinado e gloriado com tudo que Deus fez que só nos resta obedecê-lo e respeitá-lo. Olha a postura de Abraão a partir desse momento. Vamos ler o 17. Nós vamos começar no versículo 1, tá? Diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu. Gente, entendam uma coisa, vocês perceberam? Deus não falou um dia, depois no outro, não. Deus fala no 12, vai passar alguns anos, Deus fala no 15, vai passar alguns anos, e Deus vai falar no 17. Deus não falou tudo de uma vez. E era isso que deixava Abraão um pouco indeciso. Abraão comete 3 erros. O primeiro, ele mente. O segundo, ele decide que adotar alguém do meio dos seus criados para ser seu descendente. Ele pede no 15 autorização para Deus. Deus, o meu descendente vai ser alguém da família tal, que era alguma coisa muito comum. Se você não tivesse filho, você chamava os seus criados e falava, tem algum menino aí, da idade tal, eu vou adotar ele como meu filho. Deus fala, negativo, vai ser da sua descendência, vai ser um filho da tua genética, o descendente. No 16, ele de novo, esse tempo todo Deus não fala nada, Deus não aparece. O que ele faz? Ele pega a serva da mulher dele, que a mulher autoriza, e ele erra de novo. Falta de paciência. Olha a tensão de Abraão, que recebe, depois de Deus fazer tudo isso para ele,
Deus fazer um acordo por ele, para ele ser beneficiado, prometer um monte de coisa, ele ainda erra por falta de paciência. E agora, depois, para aproximadamente ali do 15 para o capítulo 17, nós temos ali aproximadamente 24, 25 anos que se passaram. Olha só isso. Nós temos ali Deus sem falar com Abraão, e Abraão naquela expectativa. Será que vai acontecer? Olha essa dependência de Abraão. Quantas vezes você ficou impaciente? Quantas vezes você fingiu que Deus não existia? Quantas vezes você esqueceu de tudo que você aprendeu? Quantas vezes você se desesperou? Qual é a tua diferença com Abraão? Nenhuma. Nós todos somos pecadores como ele. Qual é o ponto em comum que nós temos? Que apesar da gente ser assim, Deus é misericordioso e gracioso com a gente. Então, olha quando começa o 17 aí. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Repete comigo. Uma vez que a graça te alcançou e você foi salvo, você é da família de Deus. Na família de Deus existem regras. Então, quem foi alcançado pela graça tem que obedecer aquilo que o Pai manda. Olha para mim, por favor. Olha para mim, por favor. Tem que obedecer aquilo que o Pai manda. Olha o próximo passo de Deus. Eu fiz uma promessa para você. Você foi justificado. Nós firmamos uma aliança. Agora seja íntegro. Olha que coisa interessante, né? Seja reto. Ele fala: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Deixa eu ler algumas coisinhas para vocês. Deus se manifesta a Abraão depois de muitos anos em silêncio. O que Deus quis ensinar nesse momento? A aliança com Deus, ela é de relacionamento. Deus permite que você se relacione. A gente não ora hoje, nós não estamos aqui cantando, correto? Mas ela também é moral. Deus não faz um contrato como homens. Ele te chama para uma vida de compromisso santa. Andar na presença de Deus significa viver em comunhão constante com Ele. A graça pactual sempre traz consigo o chamado à obediência. E é o que Paulo vai defender nas páginas de Romanos. Por que a graça me alcançou? Eu continuarei a pecar? De modo nenhum. Aqueles que foram alcançados, Paulo fala, pela graça, não são escravos do pecado. Não devem entregar seus corpos ao pecado. Antes devem fugir do pecado. Devem lutar contra o pecado. Devem morrer para a sua antiga vida. A graça não é uma liberdade para pecar. Não é porque Deus te salvou pela graça. Não é porque você não perde a salvação que você pode fazer o que você quiser, porque é justamente isso que vai definir quem é salvo. Quem é salvo não peca em paz. Quem é salvo não sente alegria e está pecando. Ele vai ser falho, que enquanto a gente estiver nesse corpo carnal, mas a gente sempre vai sentir a dor do que é errar contra Deus. Você que está me olhando aqui, que está pecando em paz, desconfie de você. Talvez você pode estar agora em paz no inferno. Você que está pecando em paz, não sente nada, não se importa com o que Deus acha, nada. Talvez você pode estar me olhando aqui agora com uma cadeira cativa ao inferno. Porque alguém que foi alcançado pela graça sente a dor, sente a tristeza do que habitar num corpo como esse, pecador. E se vê, muitas das vezes, querendo acertar e cometendo erros, e se prostra diante ao Senhor, pedindo perdão pelas suas falhas. Sendo sincero ao Senhor e lutando, não entregando seu corpo para pecar, é uma responsabilidade nossa. Nós não podemos entregar o nosso corpo para pecar. Ambientes que nós frequentamos, pessoas que nós estamos perto, que talvez esteja
seja esse lugar que a gente insiste em estar. Paulo fala, não entregue seu corpo para pecar. Entregue seu corpo para glorificar ao Senhor. Para estar com o Senhor. E isso o ser humano não quer. O Palme Robertson fala o seguinte no Cristo dos Pactos. A santidade não é o caminho para a aliança, mas o fruto e resultado dela. Vou explicar de uma forma mais simples. Se você, meu irmão, está me olhando aqui agora e está querendo obedecer para impressionar a Deus, para. Você tem que obedecer a Deus porque você entendeu o Evangelho, você entendeu o amor de Deus, e você fala, é impossível eu não lutar contra o meu pecado, porque olha o que Cristo fez por mim. É um exemplo que eu sempre gosto de dar. Imagina que você tem uma dívida de R$1 milhão e hoje à noite vão te matar por causa disso. Você já ligou para todo mundo, ninguém tem R$1 milhão para te dar, e você está desesperado porque você vai perder tudo e vão te matar. De repente, o cobrador te liga e fala o seguinte, você está livre, pagaram a tua dívida. O que você faria com a pessoa que te ajudou? Como você trataria a pessoa que te ajudou? Essa pessoa poderia me ligar 3 da manhã me pedindo ajuda, eu levantaria e correria. Vocês estão entendendo? A obediência, o fazer, é o fruto e o resultado da aliança que Deus te colocou dentro dela. O que é aliança, pastor, que tu tanto fala? O que é o pacto? Aliança, meu irmão, o pacto é a salvação. É o local onde os salvos habitam. Isso é aliança. Deus faz uma aliança com Abraão para falar, Abraão, eu vou salvar você, a sua família, a descendência, as famílias da terra. Eu tenho um plano com pessoas. E não vai ser no mérito dessas pessoas, elas não vão precisar fazer nada para ser salvas. Meu filho vai resolver o problema. E a partir do momento que elas forem salvas, elas têm que viver como pessoas que me amam. Isso engloba obediência. Vocês podem abrir comigo em Efésios 4:1. Acharam? Olha o que Paulo fala para aqueles que já são servos de Deus, que já fazem parte da família de Deus, que estão dentro da aliança da salvação, aliança da graça. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação de que fostes chamados. Paulo chama a gente para andar de forma digna à vocação que nós fomos chamados. Andar em obediência, andar em santidade. Quem a graça alcançou, anda em santidade. Volte para Gênesis. Versículo 2 diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Deus já tinha feito uma aliança com Abraão, só que agora ele vai falar assim, eu vou te dar o sinal dessa aliança.
vai existir um sinal. É tipo aqui, ó. Tá vendo a aliança aqui, ó? Tem a minha aliança, eu olho para ela e lembro que, ó. Se você olhar para essa aliança, você vai saber o quê? Que eu sou casado. Não é isso? Quando você olha para essa aliança, o que Deus fala para Abraão agora? Abraão, eu vou te entregar agora o símbolo da minha aliança. Mas antes, ele vai reforçar tudo que ele prometeu. Uma coisa que é importante eu enfatizar para vocês é que a importância agora do próximo texto que nós vamos ler é que vocês entendam que essa aliança, ela é muito importante. Esse símbolo, ele é muito importante. Por quê? É o que a gente chama de circuncisão. A circuncisão, ela é até um tanto curiosa, né? Porque ela era feita nos homens até 8 dias, onde você tirava a pele do órgão genital do homem, tipo aquela operação de fimose do bebê. Uma coisa interessante isso, né? Aí você, moça, mas tinha tanto símbolo para se fazer, por que Deus fez dessa forma? Gente, era muito comum isso. Deus, de novo, está usando um artifício da época. Ele está usando a tecnologia da época, os conhecimentos da época. Igual ele usou o contrato da época, ele também está usando os conhecimentos da época. Por que ele está fazendo isso? Antes da gente ler o texto, eu preciso que vocês entendam algo. Repete comigo. Deus fez uma aliança para famílias. E é nessa compreensão agora que vai justamente diferenciar a gente do pentecostal ou de qualquer outra teologia. Para a gente, no Antigo Testamento existe um ritual para se entrar no povo de Deus. Isso acontece no Antigo Testamento, isso acontece no Novo Testamento. Como nós somos aliancistas, nós acreditamos que também existe um ritual para entrar no povo de Deus. Algo simbólico. Quando eu caso, eu faço uma festa e recebo uma aliança. O que Deus vai começar a fazer com Abraão agora? Abraão, nós fizemos a aliança, agora eu quero que seja visível todo mundo que estiver dentro dessa aliança. Todo mundo que faz parte da aliança tem que passar por esse ritual, por essa simbologia, que no caso é a circuncisão. Uma coisa que vocês vão perceber lendo a Bíblia é que, com o passar do tempo, Deus vai criando formas de fazer a gente lembrar que a gente pertence ao povo dele. A primeira é a circuncisão, a segunda é na aliança de Moisés, que é a Páscoa. E você vai perceber que lá no Novo Testamento, Deus vai dar um formato para a Páscoa e para a circuncisão de uma forma diferente. Por que ele faz isso? Porque agora a pregação do Evangelho não se resume a uma nação, se resume a muitas pessoas no mundo. O que Deus faz, como eu falei no último culto, no dia da Santa Ceia, que é hoje, ele vai instaurar a ceia. Façam isso em memória de mim. Na conversa com os apóstolos, ele fala, vocês precisam batizar pessoas. O que nós acreditamos? A ceia faz a gente lembrar que a gente pertence ao povo de Deus, e o batismo serve para a gente lembrar que a gente entrou no povo de Deus. Correto? A grande diferença vai ser justamente na compreensão. Os pentecostais, prestem bem atenção nisso, eles abrem a página do Novo Testamento, eles olham o batismo lá e a ceia lá, e eles interpretam a partir do Novo Testamento. Nós, reformados, interpretamos a partir do todo. A ceia e o batismo existiram por quê? Porque Deus, desde o Antigo Testamento, vem trazendo símbolos para entrar na aliança e para permanecer na aliança. Então nós acreditamos que existe uma continuidade. Repete comigo, continuidade. Os pentecostais, eles acreditam na descontinuidade. Olha que coisa interessante. Eles acreditam que Deus falou de um jeito no Antigo Testamento, exclusivamente para o povo de Israel, a etnia, o país, o judeu.
e no Novo Testamento ele fala especificamente para a igreja. Nós acreditamos que não é isso. Nós acreditamos que a igreja sempre existiu no Antigo Testamento, só que ela estava dentro do povo de Israel. Aonde? Nas famílias. Elas se reuniam para cultuar, a palavra de Deus já era inculcada na mente das crianças e dos familiares. Eles tinham um ritual de entrada no povo da aliança, que era a circuncisão, e eles tinham um ritual para lembrar que eles faziam parte do povo de Deus e que Deus era o salvador e libertador deles, que era a Páscoa. A mesma forma, só que com uma aparência diferente. Vocês estão me entendendo? Então nós acreditamos que toda a Bíblia ela é interligada. Por exemplo, ele falou para Adão e Eva que viria o descendente da mulher. Ele veio, quem é? Ele é Jesus Cristo. Deus preservou o ser humano na história de Noé e deu um símbolo o símbolo do arco-íris. O que aconteceu? Nós estamos vivos aqui, os animais estão vivos aqui, e até hoje você vê o arco-íris. Correto? Quando chega em Abraão, ainda tem a pregação que viria o descendente da mulher, ainda tem o arco-íris aparecendo, ainda tem os animais vivos, ainda tem pessoas vivas, só que agora ele fala o seguinte: para entrar no meu povo, tem que ter um sinal. Precisa ficar claro que todo mundo pertence ao meu povo. Na circuncisão, entrava quem? As crianças. Mas não é só criança, a família entrava. Por que agora no batismo não entra criança, só adulto? Vocês estão entendendo onde é um ponto de discussão? Porque no Novo Testamento a pregação sobre o Evangelho é toda individual. A minha salvação, eu vou lutar pela minha salvação, irmão, porque ela é independente. Ela é individual. Olha o que as pessoas falam, né? Porque agora é o indivíduo adulto que faz parte do povo de Deus e no Antigo Testamento é a família que faz parte do povo de Deus. Vocês se perguntaram isso? Porque Deus fala para Abraão que vai alcançar e abençoar as famílias da terra e agora a gente não fala que Deus vai abençoar as famílias da terra. As igrejas hoje só falam que vai ser abençoado as famílias da terra, sabe quando? Quando você está passando por um problema familiar e eles te prometem uma cura do teu problema familiar. Sabe o que vai acontecer? As crianças, elas vão ficar riscando, correndo pela igreja. A gente acha que o evangelho não pode ser pregado para elas. Só o adulto que consegue crer. Aí entra uma teologia chamada pelagianismo, que diz: a criança é pura quando nasce. Mentira, a criança é pecadora. A criança já faz coisas escondidas dos pais. A criança desde nova sabe o que é errado. Qual é a conclusão que eu quero chegar aqui? Nós vamos entrar num processo da nossa igreja aqui de batismo. Correto? De batismo. E nós precisamos decidir se o batismo para a gente é um negócio místico, onde eu oro por uma água e acredito que a água está me salvando. Ou, de fato, o batismo é algo para celebrar a entrada no povo da aliança. O que o batismo é? É uma celebração plural ou individual? Essa vai ser a grande briga entre os reformados e os pentecostais. Porque nós, reformados, vamos brigar por algo. Criança faz parte da igreja. Criança faz parte da aliança. Nós precisamos comemorar a entrada delas na aliança. Um casal aqui que teve um filho, nós ficamos felizes, porque é mais uma pessoa que pertence ao povo da aliança. Aí você pode falar assim, mas ele nem sabe se é salvo. Eu não sei nem se tu é salvo, cara. E tu tá aqui na igreja, tu se batizou. Quantas pessoas se batizam nas águas e várias igrejas não estão na igreja hoje? Aí para adulto pode, para criança não pode. Essa é a grande discussão da Frônese. E para mim, que passei 27 anos como pentecostal,
é muito difícil chegar à conclusão que eu chego aqui para vocês hoje. É muito difícil. Porque eu não consigo ver na Bíblia um local onde Deus não tenha um plano com famílias. Deus tem um plano de abençoar as famílias dessa terra. Lá em Atos, que eu passei um tempão pregando para vocês, a promessa de Atos, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, é dita assim, é para você e para os filhos de vocês. Por que a igreja hoje, brasileira, não pensa assim? Por que o João não pode entrar na aliança e ser considerado como parte da igreja? Por quê? João está aqui na frente, gente. Para quem não conhece o João, está aqui na frente. Vem em todos os cultos. Por que ele não pode ser parte do povo de Deus? Porque ele não crê? Porque ele não entende o evangelho? Eu te garanto que ele sabe quem é Jesus. Eu te garanto que ele sabe que Jesus morreu para salvar ele. Tem gente aqui que não consegue nem falar sobre isso. O batismo, meus irmãos, nunca foi para salvar ninguém. Eu colocar essa aliança aqui não significa que eu ame minha mulher, eu tenho que amá-la de verdade. Você usa uma aliança e não significa que você ama seu esposo ou sua esposa. Porque a aliança não serve para dar amor, para trazer amor. Não acontece uma mágica quando eu coloco essa aliança. Comecei a amar a minha esposa, não. Não é. O meu amor por ela não depende dessa aliança. A mesma coisa, meus irmãos, se a circuncisão, que era o ritual de entrada no povo de Deus, era algo para comemorar, visível, o batismo ele precisa ter uma dimensão igual. Eu não vou conseguir discutir isso aqui ainda, mas nós estamos entrando no processo de batismo da membresia. Tem pessoas que não se batizaram aqui ainda. A grande dificuldade de conversa de um reformado é justamente nós acreditamos que o batismo infantil é algo bíblico. Porque para a gente o batismo não é algo mágico. O batismo é um símbolo de comemoração de pessoas que fazem parte do povo de Deus. Se alguém é salvo ou não, quem vai definir isso é o tempo e o próprio Deus. Porque Deus vai revelar quem é salvo e quem não é. Não é isso? Muitos de vocês não vão estar aqui um dia, outros vão estar. Então nós estamos dando um passo muito importante para a nossa maturidade como igreja. Eu sou extremamente preocupado com as crianças. Porque enquanto na minha vida eu vi igrejas se preocupando com adultos e o diabo destruindo a vida de crianças, eu fui uma dessas crianças alcançadas na infância. Eu senti Deus a primeira vez aos 6 anos. Eu entendi um pouco de Deus aos 6 anos. Então, eu já fazia parte da aliança de Deus aos 6 anos. A aliança, meu irmão, não serve para Deus saber quem é salvo. É para a gente lembrar, olha, essa pessoa que está do meu lado, ela faz parte do mesmo povo que eu. Eu tenho que me preocupar com ela, eu tenho que viver com ela. Ei, essa pessoa existe. Não é uma celebração de um rito individual. Então nós começamos a adentrar agora esse ensinamento. Apesar de ser forma introdutória, então já deixo para vocês se preparem. Porque durante toda essa semana nós estaremos falando sobre esse assunto. Vocês estão entendendo? Quando é que alguém pode se batizar aqui? O batismo para a gente vai conversar sobre isso à luz do Novo Testamento, ele tem a ver com famílias, não com indivíduo. Isso acontece no Novo Testamento? Sim, famílias inteiras foram batizadas. Só que a escrita da época só conta homens. Quem recebeu o Pentecoste? Tinha mulher no meio? Tinha.
mas conta a cabeça de homem. 3.000 homens não eram 3.000 homens, tinham mais pessoas. Famílias inteiras foram batizadas. Será que nessas famílias inteiras não tinha nenhuma criança? Será que não tinha ninguém lá? Não tinha uma família, estava todo mundo era moderno? Todo mundo já era grande? Numa cultura que você tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos? É nessa conversa que nós vamos entrar. Só que se vocês não entenderem que eu tanto repito sobre aliancismo, que eu tanto repito, vocês não vão entender o que eu quero conversar aqui. Enquanto vocês ficarem tratando o evangelho, não aguento isso de novo, Deus prometeu, o descendente da mulher que vai esmagar de novo, Noé. Aí se eu te pergunto, não sabe me responder, cara. Eu estou repetindo isso várias vezes para mostrar isso para vocês. Nossa igreja está caminhando para um processo de maturidade. Novos presbíteros, novos diáconos, pessoas sendo batizadas. Será que a gente vai defender uma tradição que a gente viveu muitos anos, sem nunca ter entendido a Bíblia como um todo, ou a gente está disposto a se agarrar com a Bíblia e fazer o que é certo? Você sabe por que a religião do pentecostal, sabe ao que ela se resume? E eu fui pentecostal, estou falando de quem viveu. A nossa religião se baseava assim. O que o católico faz? Tudo que ele faz eu vou fazer diferente, é só isso. O que o outro fulano faz que não é evangélico? Ele faz isso, então eu não vou fazer. Só que o evangelho não se resume a isso. O evangelho se resume ao que a Bíblia diz que tem que ser feito. Então, minha tese essa semana toda, o que eu preciso de hoje de vocês? O nosso tempo já está avançado. Eu preciso saber todas as pessoas que querem se batizar. Todas. Pastor, eu quero me batizar de novo. Se você se batizou e você estava crendo naquele momento que Cristo morreu pelos teus pecados, não precisa se batizar de novo. Tá bom? Se você crê, na época eu já entendia que Cristo tinha morrido pelos meus pecados. O que faltava de entendimento a gente já colocou no lugar. Ok? Agora, presta atenção. Se você não se batizou ainda, e quer se batizar, nós temos mais de uma pessoa aqui. Nós vamos entrar agora numa conversa sobre isso. O nosso batismo vai ser no próximo domingo. Correto? Nós vamos estar conversando durante a semana, de forma individual, para que a gente fale sobre o batismo com tempo livre. Correto? No dia do batismo eu vou falar sobre o batismo. Vocês estão entendendo? E nós vamos falar sobre o batismo infantil. Só que tem um problema. O batismo infantil para o reformado e a defesa sobre o batismo infantil só pode ser feita se o pai e a mãe estiverem na aliança. Porque quando a gente traz uma criança para a aliança, nós estamos falando perante Deus, nós vamos ensinar essa criança na aliança. A não ser que nós tenhamos aqui um representante legal dessa criança que vai se comprometer em ensinar ela no caminho que ela deve andar. Com a autorização dos pais. Por quê? Porque não é só trazer a criança para a igreja, ela vai ser educada conforme o evangelho vai ser educado. Então, o primeiro ponto é o seguinte, na igreja pentecostal, você apresenta a criança, não é isso? Aí tem umas pessoas que não são evangélicas, acham que é um amuleto. Traz para apresentar, Deus vai blindar a criança, não vai acontecer nada com ela, não. Nunca mais os pais voltam na igreja, a gente não faz isso aqui. É um compromisso da família. Por exemplo, meus filhos vão estar aqui comigo. Eu e minha esposa, nós vamos assumir um compromisso de que a gente vai criar eles nos caminhos do Senhor. Inclusive, eu estou sujeito a ser chamado a atenção pelo presbítero regente que está ali atrás. Se me ver pisando fora, vai falar para mim assim, opa, vocês estão entendendo? Então, são várias nuances que a gente vai ter que conversar sobre isso. Tudo a partir da aliança com Abraão. Vocês estão me entendendo? Isso é muito, muito importante para a gente. Muito. Nós somos uma igreja pactual, que celebra o povo de Deus, a entrada no povo de Deus a partir das crianças. Criança é povo de Deus. Deus entregou o seu filho na cruz para morrer
por pecadores, por seres humanos. Criança é ser humano. Então, isso me alegra. Vocês sabiam disso? Isso me alegra. Porque por mais que essa criança não esteja um dia nos caminhos do Senhor, ela nunca vai esquecer que ela fazia parte de uma igreja. E eu sei, meus irmãos, isso é muito estranho. Isso é muito estranho. É estranho porque tudo que você viveu até hoje era num contexto específico. É muito estranho. Mas olhando por outro lado, meu irmão, sabe o que é estranho? Dinheiro no envelope, gente girando na igreja, arrebentando tudo, profetada sem direcionamento de Deus, o tempo todo falando sobre bens materiais. Isso que é estranho. Já pararam para pensar nisso? Pastor caindo em escândalo de roubo, de imoralidade, membro brigando com o outro, porrada acontecendo no meio da igreja. Isso que é estranho. Já pararam para pensar nisso? Que o que a gente acha que é estranho, na verdade, é algo tão belo. E aquilo que todo mundo acha normal, que na verdade é o estranho. Então nós estamos dando um passo de maturidade, que eu não sei quantos vão me acompanhar, quantos vão pegar suas Bíblias e falar assim: eu acredito que nós somos um povo da aliança. Eu acredito que existe uma continuidade bíblica. Desde os primórdios da Bíblia sempre houve um símbolo de permanência no povo de Deus e de entrada no povo de Deus. Isso acontece no Antigo, isso acontece no Novo. Ceia que nós vamos fazer agora é para lembrar que nós pertencemos. Batismo é para celebrar que nós entramos no povo de Deus. Isso não diz respeito só a adultos. Isso não diz respeito só a adultos. E é isso que nós vamos nos propor a conversar. Eu queria que vocês ficassem de pé, por favor. Márcio. Que horas são? Meus irmãos amados, hoje nós temos dois momentos importantes aqui. Um é a nossa ceia, outro é a apresentação, como vocês já estão se relacionando com isso, do nosso presbítero regente e das duas diaconisas que estão servindo com a gente aqui de forma oficial. E há uma grande dúvida: como é que isso funciona na igreja reformada? É muito simples. Nós não acreditamos que nós não ungimos ninguém, como sabe aquele derramamento de óleo, isso não acontece. Tá? Para que alguém se torne um presbítero, para que alguém se torne um diácono, primeiro ele tem que ser aprovado pela igreja fazendo o seu ofício. Nós temos aqui um mês já, que nós temos duas diaconisas aqui trabalhando para isso aqui funcionar incessantemente. Elas estão, na verdade, até mais de um mês já fazendo isso nos bastidores. Nós temos um presbítero regente que trabalha incansavelmente e vive completamente para isso com sua família. E essa igreja só está de pé por causa de pessoas desse tipo, que dedicaram suas vidas a estarem na igreja. Quando vocês estão nas suas casas, nos bastidores eles estão se reunindo, fazendo, organizando. Eu louvo a Deus pela vida deles. Como é que funciona isso na igreja reformada? A igreja reformada ela tem a tendência de ser menos mística e extremamente simples. Eles serão apresentados para vocês como já foram apresentados em teste. Nós iremos
fazer algumas perguntas para eles, eles irão concordar, se eles estiverem de acordo. A igreja vai dizer um amém, concordando, e nós vamos orar por eles. Vocês já estão chamando, já estão respeitando eles dos bastidores, né? Vocês já estão tratando eles como ofício. Eles vão continuar trabalhando agora, só que de forma legítima. Amém? Então, isso é muito, muito, muito importante. Esse momento, para a gente, ele faz parte do progresso da nossa igreja. Ele faz parte de ver a graça e o amor de Deus alcançando nossa igreja. Quem diria, né, nós estamos há 4 anos e alguns meses, que a gente estaria aqui aberto até hoje. Não é fácil manter uma igreja aberta, então eu estou muito feliz porque realmente cada canto dessa igreja só existe por causa deles. Eles estão trabalhando muito. Como vocês sabem, eu sou um pastor que a gente chama de presbítero docente que trabalha. Então, enquanto eu estou trabalhando, estudando, eles estão movimentando tudo o que acontece. Provavelmente eles já entraram várias vezes em contato com vocês. Então, eu queria pedir mais uma vez aqui o respeito máximo a eles. O respeito não significa que eles são o chefe de vocês, mas o respeito do cristão que eles são. Eles não são perfeitos, como eu não sou perfeito. Mas nós não podemos duvidar do amor deles por essa obra. Amém? É uma igreja simples, não tem holofote, né? É uma igreja simples, nós somos uma igreja simples. Mas eu sou muito feliz de poder estar aqui. Eu não sei se vocês são felizes de poder estar aqui. São pessoas que toda pessoa que serve na igreja deixa um pouco de pensar na sua vida particular para pensar na vida da igreja. Isso não é fácil, então eu costumo dizer assim, você como membro da igreja vai estar triste, alegre, sentindo dor, tem de várias formas que você chega nesse culto, correto? Um obreiro, ele vem alegre, cansado, triste, decepcionado, ele vem. Ele vem porque ele ama a obra do Senhor. Enquanto, às vezes, alguém que não se envolve, simplesmente não vem. Então, eu já subi para pregar aqui alegre, triste, decepcionado, alegre, com uma bênção diante. Vários momentos eu já subi aqui. E venho, porque eu não sei viver sem isso. Eu nem me imagino sem isso aqui, Deus o livre. E eu sei que esse amor que foi colocado no coração deles, eles passaram por todo o curso de membresia, conhecem profundamente a teologia da igreja, porque não adianta só querer fazer. Tem que conhecer o aliancismo, a ordem da salvação, tem que conhecer as bem-aventuranças. Eles conhecem a teologia da igreja. E para mim é um grande motivo de honra poder estar orando por essas pessoas. Eu queria chamar eles aqui, por favor, vocês já podem vir aqui comigo. Tá? Eu quero que vocês fiquem em pé, porque vocês passaram tempo sentado, vocês têm que receber essas pessoas em pé, né? Vocês podem subir aqui comigo, tá? Deixa o nosso soldado aqui, esse é o do fronte de guerra, tá chegando. Se tem uma coisa que na minha vida toda como igreja me trouxe muita paz, sabe o que foi, gente? Não sei se você sente isso, mas quando eu me tornei reformado, a simplicidade da igreja reformada me trouxe muita paz. Tipo assim, a simplicidade de tudo isso. Não significa que não tenha trabalho, que a gente é simples, mas a gente é, né, ajeitado. Tem muito trabalho nos bastidores. Mas essas pessoas que estão aqui, eu quero explicar para vocês, e, por favor, não se preocupe se o culto passar um pouco do horário, isso não é toda vez e faz parte, tá? O que nós acreditamos? A igreja reformada, a sua grande maioria não acredita que mulheres podem ser pastoras ou presbíteras. Por quê? Não é um preconceito contra a mulher, mas é por acreditar que o homem ele precisa ser o líder espiritual da sua casa. Lembra que no Antigo Testamento são famílias? O homem é chamado a ser o líder da sua família.
todo exemplo de igreja também é relacionado com família. Outra coisa interessante, o homem tem que amar a sua esposa como Cristo se entregou pela igreja. Não é isso? Todo exemplo que nós temos bíblico da igreja é relacionado à família. Então, na figura de um líder espiritual que guia um rebanho, que é a parte mais casca grossa, a Bíblia coloca a figura do homem para que ele não fuja dessa responsabilidade. Porque hoje existem muitas pastoras, porque tem muito homem frouxo, que fugiu da responsabilidade, e hoje as mulheres, querendo servir a Deus, com todo o seu afinco, assumem a responsabilidade que era do homem. Cada vez nós temos mulheres que tomam a frente de suas famílias, tomam a frente da igreja, porque tem homens que são preguiçosos, promíscuos, que não se posicionam. E a igreja reformada, ela vem como esse alicerce de manter esse padrão bíblico. O homem precisa se posicionar como aquele que sofre pela sua família, que sai em busca da provisão, que é o protetor da sua família. Na igreja também, os homens dessa igreja precisam deixar de ser covardes e proteger a comunidade cristã. Porque a palavra diz que a mulher é mais frágil. Isso não é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de uma habilidade mais específica de delicadeza para áreas que o homem é extremamente falho. Então, na igreja reformada, biblicamente nós entendemos que para ser presbítero, como diz Timóteo 3, 1 Timóteo 3, o homem tem que ser marido de uma só mulher, não dado a brigas, capacitado a ensinar, equilibrado, governar bem a sua casa. Nós vemos a figura de alguém que governa bem a sua casa. Como nós já falamos quase 2 meses aqui, falamos na apresentação deles na primeira vez. E aí a gente começou a estudar um pouco sobre a questão do diaconato. O diaconato, ele já é uma função de serviço, onde não se é cobrado um afinco teológico tão grande como o do presbítero. Não significa que o diácono não saiba pregar o evangelho. Ele tem que saber pregar o evangelho como qualquer cristão. Mas nós entendemos a partir de Timóteo que a qualificação que Paulo fala para Timóteo, do diácono, que é o mesmo que é para o presbítero, existe um versículo lá embaixo que fala: e as mulheres não devem ser faladeiras, no sentido de fofoqueiras, tem que ter um humor equilibrado e tem que cuidar das atitudes. As suas boas obras são aquilo que elas têm por dentro, não é a vestimenta. Então, baseado nisso, a Fronde se posiciona como presbíteros. É a figura do homem, do chefe de família, aquele que é o líder da sua casa. Mas nessa ideia de serviço, de ajudar a comunidade cristã nos bastidores, em cada detalhe, com cuidado específico, nós podemos ter diaconisas ou diáconos, tá bom? E como é que se torna um diácono, uma diaconisa? Você tem que passar pelo curso de membresia, você tem que falar: eu quero ser isso. Eu não posso chegar com você e falar: olha, você tem que ser porque Deus me disse. Não, Deus tem que falar com você. Se Deus falou com você, você quer ser, a gente vai te observar para ver se você tem as qualificações adequadas. Óbvio que eu olho para pessoas aqui e penso: poxa, essa pessoa poderia dar um ótimo diácono ou diaconisa, mas é você que tem que falar: eu quero. Então, nós tivemos 2 pessoas que falaram: eu quero aceitar o papel de diácono e quero ajudar. Então, elas têm ajudado nos bastidores, tudo que vocês podem imaginar para funcionar a arrumação, cadastral, para funcionar o curso de membresia, para falar com os membros. Elas têm nos ajudado dessa forma. Atuante, correto? Atuante, ajudando a igreja a se manter. Amém? Isso é muito importante porque isso não é para ser complicado. Amém? Isso não é para ser complicado. Isso é para ser simples. A obra do Senhor, ela precisa de cooperadores. Eu sei que não é fácil, vocês têm a vida pessoal de vocês, né? Vocês têm o desafio de vocês têm um momento de dificuldade de vocês, mas a gente está fazendo isso para mostrar para a igreja que a igreja se mantém de pé por pessoas que falam assim: eu vou assumir o compromisso de manter esse local aberto, faça chuva, faça sol, eu esteja triste ou alegre, eu estarei ajudando a minha comunidade cristã. Amém? Vocês que estão me enxergando aqui agora, tem pessoas que já ajudam também, né? Os bastidores. Então, onde é que esse diaconato vai estar atuando? Em alguns problemas de necessidade dos irmãos doentes. Eles trazem para a gente os irmãos que estão doentes, os irmãos que estão desempregados.
como é que está a situação dos irmãos. Principalmente elas vão estar atuando muito na vida das mulheres, saber como é que essas mulheres estão. Olha, a irmã está tal com dificuldade, nós temos uma família com dificuldade, elas são a extensão daquilo que nossos olhos, nossos ouvidos, elas têm ajudado na manutenção do nosso espaço, o cuidado do nosso espaço. Isso é muito importante para a gente. E nós podemos ter mais pessoas, homens que vão nos ajudar nesse discipulado com os homens, nesse cuidado para com os homens, da necessidade dos irmãos, no funcionamento disso tudo aqui. Como é que eu sei que eu tenho chamado para isso? Só tem uma forma de você saber se você tem um chamado para isso. Você gosta de pessoas, você gosta de se relacionar com pessoas e se importa com pessoas. Se você não gosta disso, não se meta, porque você vai ter que lidar com pessoas. O presbítero regente, nós acreditamos que existem dois tipos de presbítero. O presbítero docente, que é o pastor que vos fala. Meu objetivo é aconselhamento, estudar a palavra e direcionamento teológico e visitas, se forem necessárias. O presbítero regente, ele ajuda em toda a parte administrativa e de ensino. Então, hoje ele é responsável pelo curso de membresia, pelo que acontece na salinha das crianças e toda a administração dessa igreja financeiramente. Então, ele tem muito trabalho. Amém? Muito trabalho. Então, olha, uma igreja pequena começa a estar aberta por causa de pessoas que estão trabalhando. Nós precisamos de mais presbíteros regentes, precisamos de mais presbíteros docentes, precisamos de mais diaconato, precisamos. Amém? Então, se Deus te chamou para isso, é muito importante você dizer sim e aprendendo. Então, eles estão estudando nos bastidores. Amém? A gente está estudando junto. O presbítero regente já é alguém que já tem um vasto conhecimento nas matérias principais aqui, aliancismo, ordem da salvação e bem-aventuranças. Vocês que são alunos dele sabem disso. Amém? Então isso é muito, muito importante para a gente. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Amém? Porque nos bastidores vocês sabem quanto tempo custa poder cuidar da igreja, né? Quanto nós já conversamos nos bastidores. Eu queria muito que a igreja em confirmação orasse comigo. Amém? Quem são esses membros da igreja que eu vou pedir a confirmação? Todos aqueles que acabaram o curso de membresia. Quem aqui já acabou o curso de membresia, levanta a mão para mim, por favor. Tá? Levanta a mão. Vocês sabem que a gente oficialmente vai apresentar vocês no dia do batismo. Né? Nós vamos apresentar todos os membros. Mas aqueles, levanta a mão, aqueles que já acabaram o curso de membresia. Amém? Todos vocês que estão me vendo aqui, vocês concordam com a ordenação oficial do presbítero regente e do diaconato? Digam amém. Amém. Ninguém tem nada contra? Não? Glória a Deus por isso. Então estejam orando por eles, estejam respeitando e cooperando com eles. Vamos orar? Amém? Eu vou orar agora por eles. Como é que nós fazemos? Nós vamos impor as mãos. Você vai estender suas mãos para cá. Amém? É um símbolo que na Igreja Reformada nós usamos a imposição de mãos para demonstrar que nós estamos pedindo a Deus o que nós estamos orando aqui agora. Amém? Queria que vocês fechassem os olhos de vocês agora. Vamos orar. Pai querido e amado, é por pura graça, Senhor, que a Igreja Frondes está aberta. Nesses anos todos, Senhor, nós passamos tantos desafios nos bastidores que as pessoas não têm noção. Para que a gente esteja aberto hoje aqui, Senhor, isso é fruto do Teu grande amor. Várias vezes, Senhor, nós já falhamos, várias vezes eu já falhei, várias vezes nós voltamos atrás, várias vezes nós pedimos perdão, e para a honra e glória do Teu nome nós estamos aqui. E eu quero Te louvar, Senhor, essa noite, pela vida, Senhor, do nosso presbítero regente Antônio, que tem, Senhor, apesar de todos os seus problemas, marchado como um soldado em prol do Teu reino. Até hoje, Senhor, nada fez ele parar. E eu Te louvo por isso. Todos os problemas pessoais que ele passou, isso foi um combustível para que ele se dedicasse cada vez mais. Eu Te louvo. E na minha primeira oração por ele, Senhor, eu peço força, saúde, temor, sabedoria e muito amor, Senhor, pela Tua obra. Qualquer pensamento errado, qualquer sentimento errado,
que seja arrancado pelo teu Espírito. Eu oro agora, Senhor, pela Diana, nossa irmã Caterine, que a gente tem tanta alegria de tê-las aqui. A mente, o coração delas, Senhor, que o teu Espírito possa guiá-las, Senhor, amando o próximo, cuidando do próximo. Eu sei que elas vão passar nessa trajetória de vida muitas dificuldades, muitas vitórias. Eu quero pedir, Senhor, sabedoria, equilíbrio emocional, um olhar, uma visão correta. Renova a força deles todos, Senhor. Todo o cansaço, toda a crise espiritual. Senhor, permita que eles possam entender de verdade quem o Senhor é a cada dia. Que eles possam encontrar, Senhor, elas possam encontrar prazer em servir ao próximo. Guarda o casamento daqueles que estão casados. Guarda a vida dos que são solteiros. Com sabedoria. Pai querido e amado, eu te peço, derrama uma sabedoria que só o Senhor pode dar a eles. E não posso deixar de te agradecer. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Eu não estaria aqui sem eles, Senhor. Se eu já estou aqui podendo pregar, é porque o Senhor presenteou eles, a tua igreja. Eles são presentes na minha vida, como presente na vida da igreja. Que eles nunca se esqueçam, Senhor, que Tu és, Senhor, o centro da vida deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero fazer só 3 perguntas para vocês, diante da igreja, e vocês precisam apenas falar, eu aceito. Amém? Vocês aceitam amar essa igreja de todo o coração? Vocês aceitam se dedicar à obra do Senhor para glorificá-lo? Vocês aceitam serem guiados somente pela Bíblia? Por que é importante fazer essas 3 perguntas? Porque isso é o principal de um ministro. Amar a igreja, amar ao Senhor e ser guiado pela palavra. Amém? Amém? Meus irmãos, eu não estou fazendo isso por causa de holofote. Isso aqui não é para sobressair vocês acima de todo mundo. Eu estou trazendo eles aqui para mostrar para a igreja que a igreja está progredindo. Deus está levantando pessoas. Deus está separando pessoas. Amém? Como também tem um dom de todos vocês aí. Eles são seres humanos, como todos nós, alcançados pela graça, pela aliança, e a nossa igreja tem que se alegrar por isso. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas em alegria ao Senhor Jesus, em gratidão. Amém? Glória ao Senhor. Oficialmente, nós temos um presbítero regente, nós temos agora diáconos, que vão poder servir a igreja de todo o coração, como já vem servido. Amém? Amém. Nunca se sintam como chefe do rebanho. Amém? Vocês são servos do rebanho. Vocês são servos dos irmãos de vocês. Amém? E não é porque ele é servo de vocês que vocês vão fazer o que quiser. Amém? Vocês também são servos deles. Amém? Vocês podem voltar para os lugares de vocês. Eu queria chamar, quem já vai cuidar da ceia, já se posiciona para a gente encerrar nosso culto ceiano.